bem-vindos a mais um vídeo, tá? E no vídeo de hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo sobre essa planta aqui muito bonita, tá? Que é o lírio da paz, tá? Essa planta é muito linda e que eu tenho uma boa história com ela, tá? Desde um bocadinho de tempo que eu tenho o lírio da paz, eu já tive, né? Perdi, depois eu tive de novo, tá? Muitas idas e voltas, né, mesmo com essa planta aqui muito legal, que dá flores muito bonitas, né, que acredito que muito provavelmente você tenha ou já teve, tá? E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu tiro a muda dela, o cultivo que eu tenho com ela, tá? Algumas dicas aí pra ajudar vocês no cultivo dessa planta muito linda, né, e também muito popular, que é o lírio da paz. Certo, gente? Hoje eu vou estar tirando esse vaso aqui. Eu quero mudar essa planta toda para esse pote aqui, né? Esse balde antigo que já estava desocupado. E esse vaso aqui, ele tá um pouquinho quebrado. Eu vou botar nesse balde aqui que tá um pouquinho melhor, né? Para a planta poder dar mais uma desenvolvida. Certo, gente? Então, hoje vai ser basicamente isso daqui, tá? Então, bora lá pro vídeo, tá? Enquanto eu vou mexendo aqui com a planta, né, eu vou falando algumas curiosidades do que eu aprendi com o cultivo dela, tá? E eu espero poder ajudar vocês. Eu vou virar ela agora aqui na bancada, tá? O meu primeiro lírio da paz que eu já tive foi, eu acredito que lá pros anos de 2006 ou 2007, que a minha irmã, minha queridíssima irmã, minha única irmã, trouxe um lírio da paz para casa. Como vocês sabem, ou talvez se não saibam eu vou contar, minha irmã ela trabalha desde 2004, praticamente desde o início do programa, né, do projeto Flores da Bahia, que foi instalado, né, aqui no município, em frente aqui de casa, tá? Praticamente em frente da minha casa. E aí minha irmã, né, está lá desde o início. Vou mostrar pra vocês aqui o grande torrão que saiu. E aí, no projeto, né, foi introduzida, foi trazida mudas de lírio da paz para ser feito mais propagação, né, da planta para venda aqui local, né, local e quem sabe expandir, não é mesmo? Não sei se naquela época já era feito o cultivo em outros lugares, eu acredito que sim, né? São Paulo sempre sai à frente nesse cultivo de plantas ornamentais, tá? Mas aí tinha-se esse cultivo e minha irmã acabou trazendo um dia, né? Porque é uma planta muito bonita e com flor também muito linda, né? E aí minha irmã trouxe, naquela época eu não tinha muito interesse por planta, né? Eu ainda tava na minha parte que eu não tinha interesse por planta, né? Também eu era uma criança. Eu tinha o que? Meus 7 para 8 anos, né, de idade. Não que criança assim, mais nova, hoje em dia nunca tem interesse, né? Mas na minha época, né, eu não tinha interesse, né? Hoje em dia acaba surgindo assim crianças e assim jovens, né, que já se interessam por cultivo de plantas. E aí eu tive esse primeiro lírio da paz, né, minha mãe, basicamente. E aí eu acredito que esse lírio morreu, tá? Eu tenho quase certeza que esse lírio morreu, minha mãe matou esse lírio da paz. E eu só vim ter esse lírio que eu tenho hoje, né, eu acredito que em 2010, tá? Foi aí que eu fui começando a ter mais gosto por planta, né? E aí eu tenho hoje um vaso grande e tenho essa muda aqui que é uma neta da minha matriz, tá, gente? Então, basicamente, o meu primeiro lírio que eu tive contato foi lá para 2007, né? E minha primeira muda eu consegui em 2010, tá? E de 2010 eu tenho até hoje ainda a minha matriz, né? Minha muda mais velha e as muitos filhos e netos, né? Que eu tenho até hoje. O cultivo dessa planta, tá, gente? Pra você aí que deve estar ainda esperando, nossa, eu quero saber o cultivo dela, tá? É uma planta assim que eu considero muito fácil de cultivar, tá? Olha só, planta de raiz. É uma planta muito fácil de cultivar, aquela tipo de planta bem rústica, né?
mas tem que ter um pouquinho de atenção, né? Como qualquer planta, tem que ter um mínimozinho de atenção. A principal atenção com o lírio da paz é basicamente a questão de água, tá? Porque se você não molhar ele, ele murcha com muita facilidade, tá? Uma planta que fica murcha, aquela murcha mesmo que dá dó, aquela murcha bem feia, né? Que a planta fica assim totalmente caída, despencada, se você não molhar ela certinho, né? Ou regularmente deixar a terra molhada, ela fica com uma murcha muito feia. Ela não é uma planta tão exigente com terra, mas ela gosta muito de terra que tem uma aeraçãozinha boa, tá? Não é uma planta assim que gosta de uma terra muito barrosa, mas se adapta bem à terra com uma quantidadezinha de barro, tá? Já vi elas plantadas no barro assim que iam super bem, tá? Mas percebo que o desenvolvimento da raiz, né, dá-se melhor numa terra com um teorzinho de profundidade de drenagem bem melhor, tá? Então hoje eu estou usando para estar mudando essa planta a minha substânciazinha, né, de terra de quixabeira, que é bem levinha, então ela vai gostar muito, as raízes vão me agradecer, né? Essa terra aqui que eu usei anteriormente é uma terra normal e eu acrescentei um pouquinho de areia, tá? Esterco, aquela terra básica, né? Mas que já estava precisando mudar de vaso, tá, gente? E para estar fazendo mudas delas, é para você estar fazendo a separação, tá? Como vocês podem ver, essa planta aqui ela tem uma muda, essa muda mais velha aqui do centro, ó, ela tá até pescoçuda, 3 mudas e 4 mudas. E ainda tem mais uma mudinha pequena, na verdade mais 2 aqui. Então eu tenho aqui um total de 6 mudas nesse vaso. Umas mais desenvolvidas, né? E outra um pouco menos desenvolvida, tá? Eu gosto de tirar muda, quando eu faço separação para tirar muda do lírio, eu gosto de tirar muda assim, ó, grande, tá? Mas não impede que você possa tirar uma muda menor. Mas uma muda assim grande já é mais fácil para você não estar perdendo ela, tá? Então, muda assim grande é excelente, ó. Pode ver que eu tenho aqui 2 mudas grandes nesse vaso, ó. Tá aqui do lado, ó. 2 mudinhas grandes, ó, como é que estão bonitas. E ficam assim, gente, ó, muito charmosas, né? Eu acho assim uma planta muito charmosa quando colocada em vaso. As minhas, elas ficam aqui embaixo do pé de manga. É uma planta de sombra, tá, gente? Não é uma planta de sol. Se você botar ela no sol, ela queima mesmo. Ela torra inteirinha, tá? Então não é uma planta de sol, é uma planta de sombra a meia sombra, tá? No máximo meia sombra. Não pode chegar sol de maneira nenhuma, porque senão ela queima. As regas dela, como eu mencionei anteriormente, ela sofre muito com falta de água, tá? Mas excesso de água também não é muito bom com ela, não. Então, manere na sua aguinha aí, tá? Basicamente, faça o testezinho de enfiar o dedo na terra, tá? Pra ver se tá molhada. Se ela der indício de murcha, aí você molha bem, tá? Se principalmente ela estiver bem murcha, aí você tem que molhar aquela rega emergencial bem forte, tá? Encher mesmo, alagar o vaso, tá? Mas você tomando cuidado com isso, dá pra ter uma planta como essa, linda, maravilhosa, tá? E também uma coisa que eu faço com ela, pra questão de tratos, é tirar as folhas feias, tá? Folha feia e folha com índice, com umas queimaduras que ela dá uma secada, sabe, na ponta da folha. Eu gosto de tirar essas folhas feias. Eu vou colocar ela assim, ó, toda. Eu não gosto de mexer na raiz, tá, gente? Quem acompanha meu canal aí há um tempo sabe que eu nunca gosto de cortar raiz. Eu não gosto de estar mexendo com a raiz, cortando, aparando, tá? Prefiro deixar assim com a raiz. Se a raiz não estiver feia, preta, queimada, podre, eu não mexo, tá? Só mexo se tiver assim podre mesmo e não for o caso de ir pro vaso com aquela raiz. Mas se a raiz estiver boa, saudável, eu não mexo, tá? Mas fica aí a seu critério mexer ou não. Eu já coloquei aqui metade de terra no vaso e vou só tá aqui completando, tá, gente? Tô aqui sumido aqui no meio das folhas. Ó, afastar aqui um pouquinho, deixar a terra aqui cair no chão, a terra velha.
tá? A floração dela é uma floração anual, tá? Pra você que não sabia, ela só dá flor uma vez por ano, tá? Se o seu vaso estiver cheio de mudas, cada muda que já estiver bem desenvolvida, mais ou menos desse tamanho, dá uma flor no centro, tá certo? Depois que termina a floração, a planta não morre, tá certo, gente? Então, o que costuma acontecer é a planta deu a flor aqui no meio e a flor ela dá um espaço, ela meio que vai junto com a folha e fica aqui com espaço com a flor aqui do lado e as folhas crescem no meio de novo, tá? Não é aquele tipo de planta que quando floresce no meio a planta morre não, tá? Ela continua crescendo do mesmo jeito. Dá pra fazer muda também com essa planta, dividindo o tronco dela, tá? Vocês lembram que essa daqui tá com o tronco pescoçudo, ó? Essa daqui, ela tá com o tronquinho à mostra já, ó, com um pouquinho, com umas raizinhas. Isso daqui você pode pegar esse tronco e dividir ele em rodelinhas, tá? Em várias rodelinhas e plantar, que também brota outras mudas, tá? Fica aí uma dica pra você que quer decapitar esse seu lírio da paz, que tá assim bem pescoçudo, tá? Você pode decapitar ele, pegar o pescocinho e fazer mudas do pescocinho também, tá? Que dá super certo fazer a muda também com esses talinhos, tá? Do pescocinho dela. Uma coisa também que eu já vi que aconteceu com uma muda lá no projeto foi que eu encontrei uma muda, né? Uma mudinha de lírio com um pedacinho bem pequenininho do tronco, sabe? Não era uma rodelinha certinha. Era só um fragmento do tronco que originou uma muda, tá? Então, se não tivesse o tronco totalmente certinho, a rodelinha, se por um acaso quebrou um pedacinho da rodelinha, coloque esse pedacinho também, tá? Porque vai dar certo e você vai ter uma mudinha também daquele pedacinho pequenininho do tronco que quebrou, tá? Então aí, ó, uma curiosidade pra vocês que também eu fiquei pasmo quando eu vi, né, que aconteceu com o lírio. Tá certo, gente? Então é isso, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até